Saia daí, Radioativo está no ar. No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Eu sou o William Faria. Como havia prometido semana passada, anunciei minha aposentadoria, mas como todo craque, voltei atrás, achei que ainda tinha um pouquinho de lenha pra queimar. Vocês concordam? O microfone está fechado, se ferraram. Então, ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar, acho que dá pra ir mais um tempinho aí. A Simone pediu, cadê a Simone? Tá ali. Pediu pra ir um pouquinho mais à frente, então eu estou aqui no Tabela Carioca ainda, mas já almejando outros programas que estão surgindo aí na rádio. Estou com o Leonardo Diegues, tudo bem, Léo? Tudo bem. Boa noite. Não. Temos outro Léo, Leonardo Abreu, tem uma mente muito fértil, perigoso, hein? Mas se nos Estados Unidos eu ficaria com medo. Ainda bem que ninguém tem aquela maquinazinha de ler mente dos outros. Verdade, ainda bem que ninguém tem. Estamos com o Bruno Dias. Boa noite. Bruno Dias tem 18 anos e já tem cabelo branco. 21. Quando ele começou a falar, eu pensei que ele já ia falar uma besteira e ele foi calmo, né? Foi só o leitor de mente. Abre o caderno dele. Abre o caderno dele. Não abre, por favor. Não, eu posso, primeira mão aqui, está vindo o lançamento do novo jornal, né, que ele está escrevendo aí. Que é o Vampiro Sem Dente. O Vampiro Sem Dente, a ideia é muito boa. Vampiro Sem Dente. Tem até um presidente que também apoia Exato. Ele seria tipo o líder do vampiro. Enfim, tem um fato interessante no programa de hoje. 2 anos de Tabela Carioca. Me orgulho muito de ter começado essa ideia, de ter trazido algumas pessoas que estavam perdidas no mundo para o Tabela Carioca. Enfim, é verdade. Tinha alguns até que curtiam o Vasco. Olha que droga pesada. Mas enfim, recuperei, estão aqui hoje. Valdeir Militão, um deles. Pode aparecer pra câmera, Militão? Aparece, mas vai tirar uma foto, vai ter uma foto sua depois. Ele é tipo Lombardi. Depois. O Anderson tá ali. E o Felipe não está aqui. O Felipe tá de mal conosco, não aparece mais no programa. É impressionante. Felipe, vamos aparecer. Pô, DM 10 dias? Teve aula comigo semana passada, não é possível. Mas enfim. Temos a Larissa também. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem? Agora sim, tá aparecendo. O microfone não está aqui. Deixa a Larissa falar. Larissa, comece falando sobre a sua jornada no Tabela Carioca. Olá. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu não tô me ouvindo muito bem. Mas pode falar, tá saindo aqui. Então, me cataram por aí também, né? Que eu tava perdida na faculdade, queria participar de um projeto. Cheguei aqui, me identifiquei, fiquei um bom tempo. Foi legal a beça. Conheci gente maneira, inclusive o Fábio não tá aqui. Verdade. A rivalidade com o Fábio foi intensa, né? Foi bem legal, inclusive. Era mais amizade que rivalidade, né? Mas eu ainda prefiro ele falando só de NFL mesmo. Todos preferimos. Infelizmente ele não cumpre. Mas todos preferimos que ele fale só sobre NFL. Com certeza. E foi muito bom, porque aqui a gente acaba virando mais família, né? E sendo acompanhado só pela família também. Tudo bem, tem golpe, tem tudo no meio, mas é sempre família. Esse golpe aí eu senti agora. Sentiu. Mas é isso. Enfim, vamos falar também de Campeonato Carioca, que o Bruno aqui tava elogiando, falando que é muito emocionante, né? Jogos para 1.500 pessoas, que coisa emocionante, né, Bruno? Isso aí é um caso à parte, né? Sabia. Tirando que Tirando que ninguém vê, né? Não, tirando que a Globo com certeza transmite... Não vai falar da Mamãe Globo, não, que... Não é mal, eu tô falando que pra quem transmite o jogo, é melhor que o estádio esteja vazio, que tá todo mundo vendo em casa. Sério? Né? Tu acha Claro. isso? O pessoal na Premier League acha isso? Não, mas pra TV é melhor, eu acho que é melhor, mas esse não vem ao caso. Eu acho assim que o Campeonato Carioca, tirando a média de público que é horrível, e o futebol que também não é um dos melhores, fica uma emoção na tabela, poxa. Fica a emoção na tabela. Chega aí na última rodada da Taça Rio, podendo ter time grande fora da semifinal, né? Acabou o Fluminense, pode ser eliminado no grupo do Vasco. Então pode ter várias surpresas aí.
Até nesse final de semana nós tivemos a surpresa do Macaé vencer só por 1-0 o time reserva do Flamengo. Também tivemos o empate lá do Botafogo com Volta Redonda. Vamos começar falando do Vasco, que já joga amanhã. Infelizmente não poderei secar o Vasco, estarei em sala de aula, mas tem links. Eu vi um jogo do Racing em sala de aula contra o Cruzeiro, a vitória de 4-2. Consegui ver o primeiro tempo. Eu acho que eu vou conseguir ver o primeiro tempo do Vasco, Léo. Vasco Tá e muito animado. O Universidade. Vasco andou meio que com a virose. Vasco com esse uns dia. problemas intestinais antes do jogo, né? Verdade. Nervosismo, será? Não. Nada. Problemas de alimentação no Vasco da Gama. Comida estragada, provavelmente, né? Você vê o caso de time largado, né? Não, mas o Vasco tem que ter muita calma nesse jogo, porque a Universidade está muito confiante, se mostra bem confiante mesmo, falando que não, a gente vai surpreender, a gente está estudando muito bem o Vasco. Rafael Vaz, que já trabalhou com o Zé Ricardo, conhece o Vasco, uma parte do elenco, e estão realmente muito confiantes. Então vai ser um jogo complicado para o Vasco, que tem uma linha de zaga muito lenta, com o Eraso e o Paulão. O Pikachu, que joga mais de ataque do que na defesa, e o Wagner, que deveria cobri-lo, não cobre. Então, se o Universidade chegar com velocidade, vai ser um problema pro Vasco. Então tu já falou os pontos fracos do Vasco e por onde o Vasco pode construir o seu jogo? Em cima do Rildo. Se o Zé Ricardo é colocado para jogar, porque tá colocando ele no time titular, aí vem no próximo jogo o time reserva e também vem o Rildo titular no time. Não entendo isso. Bruno, sua expectativa para a estreia do Vasco, por favor? Eu acho que teremos uma vitória, né? O Vasco, ele tem deficiências sim, mas é um time muito aguerrido. O Wagner disse até numa entrevista após um jogo que o que não tem da qualidade sobra na raça ali do Vasco. Eu vejo essa gana no Vasco, né, de querer... Mas só isso é suficiente? Não é suficiente, mas eu por exemplo, estou falando sem olhar o lado do Universidade do Chile. Não sei como hoje está o Universidade do Chile, mas se for por história, dá para os dois... nós vamos esperar um grande jogo, até porque o Universidade do Chile já veio aqui, já ganhou o time carioca, já surpreendeu, então eu acho que vai ser um jogo bem complicado, mas eu creio na vitória do Vasco sim. Como ele mesmo disse, eu acho que como o Vasco vai chegar lá na frente vai ser através do Rildo, eu acho que é a arma mais poderosa do Vasco. Mais do que o André Rios? O André Rios, ele não faz gol, né, cara? Sacanagem, né, cara? É complicado. O O cara, André Rios não é atacante, não sabe se posicionar, não. ele não soube como comemorar o gol de pênalti, porque é uma coisa que ele faz pouco na carreira. Exato. Ele olhou pro Ele é lado pago pra e... isso, né? Só pra... ele é atacante, normalmente ele deveria fazer gol, mas não faz. O Rildo que parece muito com o nosso amigo Leonardo aqui do lado aqui. Obrigado. Segunda família dele mesmo. Inclusive joga igual a mim, Não, Meu mas Deus. o Bruno falou um negócio interessante, porque assim, é importante o Vasco saber que é um time limitado. Você não adianta chegar num jogo confiante que vai ganhar, sendo que você não sabe que você é um time fraco. Então é importante o Wagner falar, nós somos um time limitado, mas nós temos raça. Então, às vezes o campeonato carioca que o Vasco faz não é um parâmetro para o campeonato Libertadores, porque é outra raça que o time entra, é outra vontade em campo. Mas... Léo, dá pra dizer que Vasco e a Laú são os dois times, assim, pouco azarões. Talvez não na tradição, né? Não, O Vasco já venceu a Libertadores, mas pela qualidade de jogo e dos elencos, dá pra dizer que se um dos dois passarem, ou os dois passarem, Vai ser surpresa. vai ser surpresa, né? E vou brigar pela Sul-Americana, assim, acredito. os dois vão mais brigar pela Sul-Americana. Assim, óbvio que tudo pode acontecer. Eu não vejo o Vasco, sem clubismo, eu não vejo o Vasco avançando da fase de grupos. E sobre o jogo, eu acho que vai ser um jogo bastante estudado. Até porque o Zé Ricardo ele monta o 4-2-3-1 dele lá oficial. E o Universidade do Chile vem sempre com 3 zagueiros. E nesses 3 zagueiros é capaz do Rafael Vaz estar lá. O que vai ser, e por incrível que pareça, pode ajudar o ataque da Universidade do Chile, porque a gente sabe que o Rafael Vaz é um zagueiro que sai. Que a gente conhecia ele aqui no Flamengo e no Vasco mesmo, jogando de atacante, que é um zagueiro que sai, dá muita liberdade para construir o ataque. Então o Vasco vai ter que tomar cuidado, não é com o sistema ofensivo do Universidade do Chile, e sim um meio, que é a transição da defesa para o meio, para aí sim chegar pro ataque.
O Vasco que venceu nesse final de semana, venceu o Madureira no sábado 3-1. Aí tem clássico contra o Botafogo domingo. Preparado pra perder? Não, tô não. Tá, né? Vai ser um empate, Vai acredito separar. no empate. Mas só pra falar só o que eu acho de quanto Só vai ser o jogo rapidinho, 1 a 0 pode falar da Vasco. situação do Vasco no campeonato. No Ele está entre os campeonato- 4 no geral. Tá entre os 4. Tá entre os quatro Sim, no os geral. 4 estão entre os 4 grandes os 4 estão grandes, sim. nas 4 primeiras posições. Mas é ainda ameaçado de não ir. Botafogo e Vasco vai ser Isso. um jogo É. importante, né? É. Porque se a Portuguesa vencer o Flamengo, um dos dois vai precisar da Que vitória. é bem pra... difícil também, eu acho muito complicado. Mas a Portuguesa joga em casa, né? Não tem jogar em casa no Campeonato Carioca pra Portuguesa e pro Não, mas- Flamengo. Mas vem Porque surpreendendo a Casa da portuguesa, Carioca, cara. da casa casa- da a Portuguesa. casa dos O estádio dois já vai estão- voltar. Então a casa do Até o pode ser a momento casa não da tava Portuguesa, definido o a casa, jogo lá. Teoricamente é do Flamengo. Você tá levando meio que uma coça do microfone, né? Eu tô vendo que tá difícil. Eu vou pedir pra produção te dar um auxílio aí, depois tu fala conosco. Enfim, Ok. tô vendo que não tá muito fácil, não. Acontece. Rapidinho, a casa da Portuguesa, no caso, é a ilha? Evidente, você acha Sim, que é do ilha, Flamengo? a ilha, né? Não, é sim, da porque é Portuguesa. difícil Até onde falar. eu cheguei aqui hoje, eu não sabia que o Flamengo construiu um estádio tão rápido assim. É o estádio do The Sims. É. Aí o... Não, porque, pô, Ah, beleza, é em casa, mas, pô, a arquibancada vermelha e preta. Eu sei que, tipo, não parece dizer Daí, nada. mas o Ah, estádio não, dos tá caras. certo. Não, mas Pô, independente Agora quer disso, roubar o cara. estádio dos caras também. Não, olha, já como basta o co- nosso Tutorial Newton de Santos como lá. construir o Olha estádio. aí, ó. Independente O próprio disso, Zico cara. falou, cara. O Porque o Zico agora quem assina de quem vai ser o estádio? Não, o Zico falou, não dá pra. O estádio do Engenhão já é. O Newton Santos já é do Botafogo. O Flamengo não Que bom, joga. fica assustado. Não, ele tá falando do ambiente. Tô né? falando do ambiente. Ambientalmente Pô, já é o Flamengo. estádio do do Newton Santos é todo preto e branco, com escudo, coisas do Botafogo ao redor. E Mas o... você sabe que o estádio da Ilha do Governador é da Portuguesa. Sim, pô, mas tá todo com alugado do Flamengo. O Flamengo assinou o Não é contrato. a mesma coisa, não. O Botafogo é concessão. O Flamengo é aluguel, é diferente. Mas que eu tô dizendo o ambiente é igual. Eu tô aqui perplexo. Mas Você independente tá disso, tentando cara, tomar ambiente na é igual. mão dura o independente estádio. disso, a portuguesa time. tá surpreendendo, entendeu? Então, o futebol não é uma ciência exata, não se sabe o que vai acontecer. Pra mim eu nunca ouvi. Gostou, Futebol é né? ciência exata, eu nunca ouvi. Não é uma ciência exata. Nunca ouvi. Vai, Leonardo. Não é, tudo pode acontecer. O português pode ganhar do Flamengo. Um programa sem Não é- clichê esse aqui, né? Não. Não é uma ciência exata, tudo pode acontecer. Só vou falar que é Futebol é uma caixinha de surpresa. Pra fechar com É chave uma de caixinha de ouro. surpresa. Caixinha de surpresa é o Flamengo na Libertadores, né? Porque estreou Não perdendo é. ponto. Não é? Não é. A gente já sabe o que vai acontecer. Já. O que acontecerá? Já sabe, né? Enfim, o Tetra vai virar? Vai virar, Tetra. Vai virar? Vai, pô, não tem dúvida disso. Por que tão descrente com o Flamengo? O Flamengo, Porque o Libertadores não costuma ir tão mal. Ah, cara. Por favor, passe o microfone pra Larissa, que ela quer falar sobre o Flamengo. É grupo, é tradição que o Flamengo não tem, é futebol que o Flamengo não joga, é É tudo. o Diego, né? É o Diego, é o Que Lucas some, pra né? carregar, que é o Lucas que fica carregando. É incrível como o Diego some, assim, em O jogos Diego partidas é a bomba de decisivas. fumaça. A bomba de fumaça dele. Por favor, Larissa. Vamos seguir a pauta. Então, eu Esquece comecei Flamengo. analisando isso e aguardando o grupo para Libertadores e quando apareceu o grupo eu falei assim, já era. Eu vou continuar assistindo o jogo e torcendo porque é Flamengo e é isso, mas não dá. Tem gente triste com a notícia. Opa, o programa tá aqui acontecendo, né? Não dá, real. Tipo, os times, inclusive o Emelec, que já veio eliminando o Flamengo, eu não acredito. Eu pensei que o primeiro jogo ia ser, tipo, fiasco total. Mas agora eu tô só na... Vamos rezar aí, eu acredito, mas não acredito tanto. Porque O flamenguista também... teu, então, tá ferrado, né? Porque nem... Não, é sério. E tem, eu Não tava adianta. conversando com umas amigas que também concordam. E é só. Não, vamos ficar só torcendo mesmo. E nisso, porque a raça o time não tá tendo, entendeu? E os jogadores parecem. Não sei o que tá acontecendo com eles, sabe? A gente pra ver, eu parei pra ver a sub-20, os moleques na copinha, os moleques jogando. E depois mudou pro time titular e ficou todo mundo assim, pô, bota os moleques de novo. Sabe? Porque, cara, eu acho assim, eles chegaram até aquela fase, gente de nome, jogador bom e não tá nem aí. Você acha que é um comodismo? Sim, muito comodismo e sim, porque eles acham assim, investimento. Tem investimento, tem jogador de nome, mas não tem futebol. Adianta de quê? Não adianta de nada. E os moleques da Copinha vêm por quê? Eles querem dar o nome deles.
Então eles vão atrás e eles conseguem resultado. E o presidente do Flamengo parece hoje mais preocupado com política do que em cuidar do Flamengo, né? É ano de eleição, cara. E ele já se filiou à rede, né? E Exatamente. aparentemente deve se lançar. se, E a gente sabe que se a gente não ser vê o presidente de um futebol, clube é importante se pra... a gente não vê a raça, o futebol no Carioca, tu vai esperar o que da Libertadores? Mas é eu acho, difícil. eu acho curioso nos flamenguistas que essa descrença toda vem depois de um jogo. Eu acho que isso tem a ver com Antes os do fracassos, jogo, né? quando sai o grupo, olha o grupo do Flamengo. O que tu acha? Não vai, não vai, não vai. Meu primo falou assim, pô, eu vou ficar, não acredito, mas só por ficar mesmo, pra não falar assim, todo mundo contra, eu vou ficar um a favor. Não, e é o que eu... Outro pra falar. É como eu tava falando, é só falar que acredita pra não entregar, porque realmente, se for olhar a Libertadores, o River Plate tem muito mais tradição. Muito Isso mais. não tem dúvida. Bruno? Falando que o time desanimou, a torcida desanimou após um jogo. Ela até disse que foi antes. Mas se você pega o lance do gol do Macaé, quem tá marcando é o Cuejá, que foi contratado para ser titular. Quem falha no gol é o goleiro titular, que foi contratado para ser Eu titular. estava acompanhando o Twitter no sábado à noite, uma noite chuvosa, né? Ainda... Preferi ficar em casa. E eu vendo o Leonardo bastante irritado com o Diego Alves. Porque... É chama-gol? Ele é muito chama-gol. É assim... É bizarro. O César, nesse período que o Diego Alves ficou machucado, ele levou um gol nesse ano. Foi o do Botafogo, contra o gol do Chiesa contra o Botafogo. E o Diego Alves entra e já leva 4 do Fluminense, leva 2 do River Plate, Levou leva inclusive um do Chiesa, só que... do Macaé. Levou um do Chiesa também. Melhor não valer o gol, porque senão Certo. empatar Melhor vai não, ficar né? chato. Até mesmo o Júlio César levou gol, mas estava impedido. Também. Então, o Diego Alves é um chama-gol. E o melhor goleiro que o Flamengo tem hoje é o César. Não tem jeito, não tem... E deve ganhar 1/10 do que o Diego Deve Alves. ganhar 1/10, deve ter 1/10 de prestígio. E o que tipo, pulando um pouquinho a pauta, pode? Fica à vontade. O que o Diego Alves, a história que ele veio pro Flamengo era pra ele ficar mais visível pro Tite. Porque lá no Valência ele dizia que não tava sendo visível. Acabou se enterrando, né? Não, acabou se enterrando. E acabou o Neto sendo e chamado. O Neto, que tá no Valência hoje, Foi chamado. foi chamado. Sabe? Ele veio pra cá à toa e deve ir embora no meio do Veio ano. pra cá à toa ganhando um bom salário, né? Provavelmente Não, vai no ficar caso, arrependido todo dia 5. né? Tem alguns jornalistas que botam no Twitter assim: nunca que o Valência liberar o seu goleiro titular, o cara pegando o pênalti de várias estrelas lá fora, se o cara dentro da baliza na hora do jogo lá ele não tivesse sofrendo gol. Se ele estivesse bem, numa ótima fase, acho que ele não ia ser liberado para vir pro Flamengo. Acho que muito, muito difícil ele vir pra cá pro Flamengo. Foi o que eu tava falando. E ainda outros times maiores na Europa iam querer ele. Não aconteceu. Um pouco provocativo, né? Traumatizado. Opa, de novo aqui o programa rolando. Não, que Pera, ele disse que o Neto, o Diego Alves, ele achou que algum time da Europa... Se ele fosse bom, como todo mundo diz... Mas ele Se ele fosse bom, como Ele é bom todo goleiro. mundo ia parar. Não, ele é bom, mas não. é bom goleiro. Ele é não bom sei. goleiro pegando pênalti, cara. No Flamengo eu não vi ele fazendo o que o salário dele, Mas no o que o no salário Valência dele... ele pegava muito. No Valência ele pegava muito. Então, Era um pois goleiro até que metia medo. É a camisa o problema, não é possível. Eu acho... É a maldição da Elisa. Pode ser um problema de treinador de goleiro? Não é porque já trocou. Já trocou. Não é porque trocou. Porque Pô, mas o cara tá 3 meses treinando ele. Mas mesmo assim ele é muito... cara, eu acho que é muito mais do que goleiro, futebol no caso. Eu acho que é questão de... parece que é mais questão de azar, cara. Porque ele é muito... Mas dá pra botar na conta só do azar? Pois é isso que é Parece- bizarro. mas É ruim, é esse- feio essa- você falar isso, né? Mas o que ele tá falando de azar, a gente azar não deve contar muito futebol. Mas o Flamengo, quando um goleiro ele vira o camisa 1 do Flamengo, agora ele é 1. Ele vai lá e começa a decair, ou contusão. Como aconteceu com o Paulo Vitor, por exemplo. Paulo Vitor, quando era o reserva do Bruno, ele entrava e dava conta. Aí ele virou o titular e o Muralha era o reserva. Aí o Paulo Vitor foi lá, começou a falhar e o Muralha virou titular. Virou titular o Muralha e depois maldição começou a do falhar de camisa novo. Parece que é uma maldição mesmo. É a maldição do camisa 1. O empate seria um bom resultado do Flamengo, fora de casa? Pô, seria... Com gol? Não. Com Não, gol? empate. Não, o empate com gol sim. Sem gol não.
E você, Jack? Não, vou no Léo. Acho que o Emelec... Tudo diz que o Emelec vai ganhar no Flamengo. Tudo diz, cara. Então, se o Lembrando empate que for pro gol, O último é jogo ótimo. entre os dois, lá no Equador, Foi o 3x2. Flamengo venceu, né? Não, foi 3x2 pro Emelec. Pro Emelec foi quando? Foi em 2014, gol do Léo Não, o Moura. Flamengo venceu. Paulinho e Alexandre. Não, então foi aqui, porque eu lembro que nesse Não, jogo... aqui, eu não sei, lá o Flamengo ganhou. Porque eu lembro até que foi o Eu penúltimo lembro que eu tava jogo, passando mal nesse jogo, de tão e nervoso no que eu sexto tava, jogo, o cara. Flamengo precisava vencer o Leão do México. E Leão do México e perdeu. Por favor, o torcedor racinguista ali quer falar? Não, que eu acho que a galera tá com um pensamento muito pessimista em relação ao Flamengo. Assim, eu concordo que a fase não tá boa. Eu concordo que falaram, que falta um pouco de vontade do time e tal, só que Carioca não é parâmetro. A gente não pode, porque perdeu pro Macaé, jogou mal contra o Macaé e tomar isso como, Verdade. como alguma coisa que vai acontecer numa Libertadores. É verdade que eu tomo de parâmetro muito o jogo contra o River Plate. Que aí, realmente eu concordo, o Flamengo jogou mal, faltou vontade, faltou brio ao Flamengo. Só que é aquilo, cada jogo é um jogo. E, na boa, é o Emelec, gente. É o Emelec não é um Boca Juniors, você não vai jogar na Bomboneira. Mas o que a torcida do Emelec tá pensando sobre o Flamengo? Cara, É o lá Flamengo, é não é o pressão, Boca, né? mas quem diz pra gente que o Flamengo não pode ganhar do Emelec? O time de 2014 ganhou do Emelec lá. O time de 2014 era muito pior do que o time atual, gente. Pelo amor de Deus. Agora, falaram, porque o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem bons jogadores, não sei o quê. Tem. Do meio pra frente, tem. O Flamengo fala que tem bom elenco. Do meio pra trás, não tem. Por quê? Foi um elenco formulado de forma errada. Investiu muito dinheiro? Se investiu. Mas investiu dinheiro errado. O Flamengo hoje não tem laterais. O Flamengo tem bons laterais? Não. O Flamengo, os dois melhores zagueiros do Flamengo são velhos. O melhor zagueiro do Flamengo hoje tem 39 anos, vai fazer 40. E aí, tem um bom elenco? Não tem. O Felipe Lavô deve estar em casa surtando com essas palavras do amigo ali. Ele não gosta muito que critiquem o Flamengo, enfim. Não, não gosta que critique, como é que ele é flamenguista? Não gosta que critique o Flamengo. A primeira coisa justamente porque ele é flamenguista. Não, a primeira coisa que o flamenguista faz é criticar o Flamengo. Eu não conheço, isso aí é a primeira coisa. Onde eu moro, o flamenguista não se comporta É a primeira coisa, cara. Mas enfim. Não, o primeiro clube que eu odeio... Flamengo, por favor. Só pra falar que o Carioca ele não é parâmetro quando você mete 5-0, quando você faz 6, quando você goleia, quando você é campeão rápido, sem perder pra ninguém. Mas quando você não consegue ganhar, eu vou botar, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem que abrir o olho, filho. Você empatar com Volta Redonda, que não ganha de ninguém, tem que abrir o olho. Quando o campeonato começar o campeonato brasileiro, as coisas vão ficar difíceis. Não é parâmetro, quando ganha é fácil. Mas quando você não faz o fácil, tem que ser parâmetro. Já que tu falou no Botafogo, vamos falar do Botafogo e do Fluminense, os dois times estão muito confortáveis, né? Uma posição boa, poder ver a Libertadores do sofá. É uma posição bem interessante. O Botafogo ele consegue assistir em casa, né? Se o Flamengo jogar lá, Verdade. ele consegue assistir em casa. Eu acho que os vascaínos e os flamenguistas estão com inveja dos botafoguenses e dos tricolores. Poder ver do sofá assim, coisa rara, rapaz. Não é à toa que o Flamengo, o que ele faz? Ele é eliminado antes, pra poder assistir se aproveitar as desse privilégio. É o que eu penso. Tá aí a denúncia, o Fábio aqui, vocês viram o Fábio aqui, que é um... Enfim. Tá aí, sabe tudo de NFL. Não sabe, Fábio? Tá com a camisa de uma banda... Ele tá com vergonha da camisa. Ele veio com a camisa agora e não quer mostrar. Porque pega mal. Pega mal, ele tá no Meyer. Vem com o Evanescence, ele passa ali no baixo Meyer, ele deve passar a pedrada. Enfim. Fala alguma coisa, Fábio? Não, tá de boa. Não, tô de boa. Muito bom. É verdade, é isso aí, muito bem embasado. O amigo ali falou de velho, já me veio logo a cabeça que idoso é covarde. Verdade, né? Quem não entendeu a referência, por favor, não acho o idoso covarde, é só uma referência. Não pode agredir idoso. Não pode. Vamos falar do Botafogo primeiro, porque vamos em grau de importância. Vamos falar do Botafogo. Oi? É bom que entenda mesmo, porque eu sou direto, assim. Não escondo de ninguém. Bruno, você tem bastante a falar do Botafogo. Tá gostando do trabalho do Valentim? Pelo menos ele é bonito, né? Ele é bonito, é um cara que se arruma bem. É o Diego dos treinadores. Né? Mas... Até no último jogo, até o jogo contra o Volta Redonda, como o Botafogo ganhou do Bangu,
aí dá uma tapeada, né? O Botafogo tá jogando bem, né? Tirando o primeiro tempo do jogo contra o Volta Redonda, Tá jogando bem, mas não consegue fazer isso virar gol. É. E isso que é primordial no futebol, né? geralmente quem faz poucos gols não ganha jogo, né? Mas É. o Botafogo faz poucos gols por quê? Porque o ataque é ruim, Bom, o time assim, cria. Reclamava muito do Brenner. Foi o Chiesa chegou no time. Mas eu não acho que o problema seja, de fato, o cara que bota a bola pra rede. Eu acho que o problema é quando pra bola chegar no cara que mete a bola pra rede. Não tá dando mais pro Léo Valência. O Léo Valência sai e o Botafogo muda. Inclusive o próprio Valentim pediu para que o Brenner se movimentasse mais, que estava muito parado, a bola não chegava nele, tinha que voltar um pouco mais. A bola não chega nele, a culpa não é dele. Sim, aí a Valentim pediu, ó, cara, esse movimento que não tem jeito. É a mesma coisa comparando assim o Henrique Dourado. A bola não tá chegando tanto no Henrique Aí Dourado. quando chega ele meio que tropeça nela, né? Tropeça Não nela, ajuda. mas você vê que Não é tava muito pênalti. longe da marca do pênalti, muito longe da cabeça dele. Então por isso que ele tropeçou naquele É lance. verdade. Mas o problema do Botafogo ainda é o Léo Valência, ainda Jesus. é o cara se acertar ali, ou alguém se acertar ali. Não sei Como você se- acerta o Léo Valência? Assim, vendendo. Ou rescindindo o contrato. Né? É uma boa. É o mais fácil a se fazer. Ainda bem que não escolheu o Vasco. É, mas o André Gil escolheu, então eu não vejo muito motivo pra comemorar, não. Ficou 1-1, né? Foi o Léo Valência. Imagina se o Botafogo consegue os dois. O André Rios e o Léo Valência. Você sabe que uma ala da torcida do Botafogo tem uma paixão pelo Léo Valência que é uma coisa incompreensível, né? Uma parte da torcida do Botafogo... Quando a gente fala uma ala da torcida do Botafogo, a gente tá falando dos 4 torcedores dos 13 que existem no mundo. É, Somos porque 13. a ala do Botafogo, né? A gente pode zoar, né, cara? Mas Eu acho isso triste, na verdade. Mas, enfim, tem que triste. falar, né? É triste, mas é a realidade. Sim, Minha sobrinha agora virou Vasco. Ah, que pena. Ela cismou que Você é tem a Vasco. camisa do Botafogo pra ela? Ela tem camisa do Botafogo, mas ela agora falou que ela pode escolher. Ele agora se empoderou há 7 anos Não, e acha ó, que é Vasco. Mostra pra ela o Felipe Neto. Mostra pra ela Eu vou a falar família o quê? Neto. Posso falar nada. Eu conheço, assim, uns 5. Ela falou que ela tem que escolher o time dela, mas como não pegaria bem escolher um time com as cores diferentes de preto e branco, ela escolheu o Vasco. Acho que já nasceu contrariando desde pequeno, né? Não Mostra- pode escolher mostra- time. Criança não pode escolher Mostra time. pra ela Eu concordo, eu criança concordo, não mas eu vou fazer o pode. quê? Dá um Posso tapão fazer nela. Não vou fazer, jamais. Mas essa pequena parte da pequena torcida do Botafogo que acha que o Léo Valência tem que continuar no time, é a parte da torcida que vê raça nele. Só que, pô, não adianta o cara ter raça e ele não consegue acertar um cruzamento. A não ser, ele acertou né, que foi o do gol do Igor Rabelo. Mas ele teve umas 7 chances de botar a bola na área. Todas vai no primeiro defensor do Volta Redonda. O cara não acerta o cruzamento, não tem por que ele jogar com a 10, não tem por que ele jogar armando o time. A audiência tá perguntando a você se você não acha que o Botafogo piorou esse time em relação ao ano passado. A audiência é o Valdeir Militão. Grande abraço pra ele, não está aqui entre nós. Queria mandar um excelente abraço pro Valdeir Militão, falar pra ele que daqui a pouco a gente tem aula. Ele junto falou que aí, o William pra Faria aprender. discorda, eu discordo mesmo. Acho que o Botafogo melhorou com relação ao ano passado. Não, em relação a qual parte do ano passado? O Toda? 2017.1 ou Esquecer, né? O time não 17.2? ganhou, não levantou um troféu ano passado. Então vamos esquecer esse papo Não, que foi porque... bom. Bom foi o ano do Corinthians. Não, Ou do cara, Grêmio. mas Foi você tem que excelente. concordar que foi acima do que o Botafogo apresentou nos outros anos. E como acabou? Acabou como o Botafogo sempre termina. Esse é o Então, problema. pelo menos no meio, né, foi melhor do que antes. A Leda Costa tá botando aqui, sobrinha de bom gosto, empoderada. Fazer o quê? Porque não é tua sobrinha, Leda. É, Se fosse, eu não estaria falando isso, que não. nem é ela que, É. tadinha. Imagina se... É verdade. Quero ver se isso acontecer. É, pode continuar. Eu perdi totalmente o raciocínio. Tu tava falando sobre o time do ano passado ser melhor do que Não, o eu ano creio que o time do ano passado era melhor por ter mais opções. Hoje o Botafogo ele não tem muitas opções na hora de substituir. Claro que ano passado tinha o Tanque, né, como opção, mas a segunda parte do Botafogo, o Botafogo acaba perdendo alguns jogadores de pontusão, o Botafogo acaba perdendo alguns dos seus principais jogadores por até transferência também. E o Jair Ventura, ele vai se perdendo na tática dele. Mas eu não consigo afirmar que o Botafogo desse ano já é melhor do que o do ano passado. Falta muito ainda. Falta muito. Muito. Você acha o time do meio pra frente mais talentoso que ano passado?
do meio pra frente. Mais talentoso. Não tô Tem o falando- Pimpão e o Léo Valência, são os dois que continuaram. mas o Ezequiel, o Renatinho... O que mudou foi o Renatinho. O Chiesa, não voltou. é um jogador melhor que o Roger. O Roger hoje que é terceiro reserva lá no Internacional. Eu acho que mais habilidoso, mas ainda não deu a liga que o ano passado tinha. Tá se divertindo com o Bruno Silva no Cruzeiro? Tô. Torcida do Cruzeiro tá pistola lá, né? Eu me divirto muito com os jogadores que saem do Botafogo pelas portas do fundo. E lá no Cruzeiro tem o Sassá também, que se contundiu até hoje Mas o não Sassá, joga mais. se mandasse o Botafogo, eu queria ele de volta. Não. O Tabela Carioca tá perguntando aqui o que eu achei dos comentários intitulando o Botafogo de time médio. Eu não achei muita coisa, não. O próprio Tabela te perguntou isso, né? A entidade tabela. Eu faço minhas palavras do Eric Faria. Eric que tá devendo uma visita aqui. Tá devendo, Claro. né? Falou com a gente que vai vir aqui. Tá, oi? Por que vai tomar uma coça? O Diego tá falando aqui que ele vai apanhar o Eric Faria. Coisa feia, Diego. Coisa feia. Saiu, pô, ali no... Eu não acho isso muito legal, não. O Diego, que já viajou bastante com o Flamengo, né? Pela Flamanguaça que é um dos maiores torcedores do Flamengo. São 19 pessoas, né? O resto é tudo raça e joga. Tem mais torcedores que o Botafogo, a Isso é um fato Flamanguaça. também, não é muito bom de falar, mas enfim. Vamos falar do Fluminense, outro grande. Pode rir, gente. Aquela grande. claquetezinha. Mais ou menos, mais Ah, William, aquela claquetezinha. Mais ou menos. Viu, mano? Todo mundo pegou. Enfim, vamos falar do Fluminense. É brincadeira com o Fluminense. A gente sabe que o Fluminense é gigante. Bateu na porta da Libertadores de 2008. Foi por pouco, mas ganhou 2 brasileiros recentemente. Tem mais títulos brasileiros do últimos 10 anos que o Flamengo. Isso é um fato. Rapaz, o pessoal ficou em silêncio aqui agora. Não, mas tá certo, ué. Não é? O pessoal não tem o que comentar, né? Não, mas quando assunto é depende. Fluminense. Depende. Título nacional ou brasileiro? Título nacional nacional brasileiro. brasileiro. Não, o Entendo. Flamengo tem 2 Copas do Brasil. O Brasil não conta. Se contasse, o Flamengo não estaria revoltado. Se o Botafogo tivesse ganhado na Copa do Brasil em 2013, estaria todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. O Fluminense que venceu o Nova Iguaçu. Segundo maior time da Baixada, Nova Iguaçu. Primeiro é Anderson Nova cidade. Nova Mesquita, cidade. Tubarão da Baixada. Nova cidade. Você Não, trabalha só mais quero- lá, eu quero- né? não, Então, eu- tá puxando mais saco. Eu estou lá ainda. Ainda está lá? Ainda estou lá. Ainda está lá, né? Eu estou lá e tem uma pauta aí que vai perguntar qual é o maior clássico. Qual Eu é? diria que é o Nova Cidade de Mesquita. É o maior clássico. que Clássico Nova Cidade Mesquita? Claro. O derby, né? tem uma história que eu não sei muito bem como termina. Que o primeiro jogo como profissional do Nova Cidade foi no campo do Mesquita. E o Lousadão. Eu não lembro se era o Lousadão ou como era a terceira divisão, se era no Mesquitinha mesmo. Ah, lá, já joguei na Mesquitinha. Também, inclusive. Já fui até treinador lá. Mas pra outro programa. Não vai ser para outro programa. Eu sei. Sempre informado, não A vai. história é que eu treinei é. o time da 3ª divisão do Carioca. Não vai ser. Não, a história deu jogando. No caso, o Mesquita tinha que disponibilizar lá uma ambulância, alguma coisa do tipo, e não emprestou pro Nova Cidade. O primeiro jogo do Nova Cidade como profissional foi um WO por causa do Mesquita. Daí começou. Imagina as torcidas, né? Como deve ficar uma contra a outra, né? O Lousadão geralmente Eu costuma acho que não levar era ambulância, não era alguma outra coisa que parar, não tinha jogo, mas... atitude correta tinha do bola. Mesquita, né? Não tinha bola. Gente, mas o assunto aqui é o Fluminense. Eu não sei como foi parar em Nova Cidade Mesquita. Talvez pelo Porque são tamanho maiores, dos né? times, né? São maiores. Pode ser também. Pode anotar. Quem tá falando sou eu. Eu tô nem aí, pode anotar. Vamos falar? Eu esqueci de falar do Fluminense. O que falar do Fluminense? O Fluminense venceu, né, o Nova Iguaçu na 5ª rodada da Taça Rio. Gols do Pedro, que já é melhor do que o Henrique Dourado, segundo o Abel, eu acho. Tem uma pergunta pra Larissa sobre o Pedro daqui a pouco. Larissa? Pra Andressa. Andressa. perdão. São parecidos. Eu confundi. Bem igual o nome. Branco do olho O lembra. Walter Militão, que tá participando bastante lá na casa dele, em Bangu, deve estar gostando bastante. Ele quer saber se o Pedro vem sendo injustiçado. Maldeir, Militão. Isso é pra minha pessoa responder, né? Pedro vem sendo injustiçado. Não acho. Eu acho que o Pedro é um moleque da base e, assim, ele tá fazendo o papel dele. Se joga mal ou bem, ele é só um garoto. Assim como toda a equipe do Fluminense, não é nenhum homem que fale: nossa, que jogador excepcional. É isso.
Eu não ficaria muito animado se fosse o Eu- Pedro ouvindo eu- essa palavra. Não, eu acho Ficaria uma não, ótima mas- forma de, tipo assim, se for campeão tá ótimo, se for rebaixado tá ótimo. A gente só tem garotos aqui. É praticamente a letra da Capital Inicial, Pô. garotos. Não vamos procurar nada. Pode falar, o Tabela Carioca postando aqui que o lousadão hoje é utilizado para empinar pipas. Como é que tem utilidade? Tem mais utilidade que o Ele é estádio do pensado Flamengo, nessa. né? Qual a utilidade do Estádio, estádio? né? É verdade. Piada perdeu até a graça, né? Porque não tem. Ele no início do programa falou que o estádio da Luz era do Flamengo. Então, Não, não você é. já Nunca disse. desmoliu. Eu não Já disse. desmoliu. Mas está ambientado de vermelho e preto. Tem um escudo do Flamengo lá na arquibancada, então. Mas Agora também. pintou uma mas casa a, de mas vermelho a e área preto. Maquiada, social, maquiada. Mas tá mas ambientado, a área cara. Se eu social pintar ainda minha tem casa de cores da vermelho e preto, Luz. o Flamengo vai chegar lá e vai querer morar lá. Da CT. Não é assim que as coisas funcionam, não. É ambientado, cara. Não tô falando, mas é não, ambientado. É maquiado, cara. É maquiado, mas é maquiado, ambientado, tanto faz. Verdade. Há um tempo atrás o Flamengo jogava em qualquer estádio e falava, qualquer estádio é o Flamengo e Nossa tá jogando casa. em casa. É. Aí agora não, a gente não joga em casa e não tem como manter uma regularidade. Não, é falar assim, não, estamos criando um time forte pra jogar 3 campeonatos, time titular e reserva, aí Mal perde, consegue não, jogar o era o Carioca. time reserva. Mal consegue jogar o time reserva Carioca. não é tão... É, Não, eu só tava falando do Fluminense aqui. O Fluminense que é o... Cara, isso dá uma raiva quando tá vendo algum programa. Tá falando do Fluminense e cai no Flamengo, mas o Fluminense ele é o líder do grupo C, que tem a Portuguesa como segundo lugar. vai ser líder do grupo C. É o grupo. Maldade da criança. Isso não é por acaso. É a tabela do Não é por campeonato. acaso. Meu Deus. Não Essa tô é a verdadeira entendendo tabela a piadinha carioca. subliminar de vocês. Não tô A Nelly tá se entendendo. matando ali. Só pra continuar na piada, o Vasco é líder do grupo B. Com 10 pontos. E o Fluminense que o Botafogo ele não lidera nada, então ele, por isso que ele não tem liderança em nenhum grupo. Lideramos o nosso grupo da Libertadores ano passado, é bom que se diga, né? Lideramos e fomos eliminados pelo campeão. Verdade. Não é mérito nenhum, né? É muito mérito. Não acho, não. Pô, Botafogo contratou o Aguirre, tá animado pelo Aguirre? pô, cara, eu sinceramente acho que não vai mudar muito ficar contratando os caras lá da frente não, sabe? Acho que tem que alguém que vai movimentar e levar a bola até eles lá na frente. Falta um armador, é isso que você tá falando? Falta o cara o camisa 10, né, cara? E o Arnaldo? que veio aqui. Nossa. É, Não, falando de o futebol. Arnaldo que ajudou bastante lá o Botafogo no MBB, mas falta um camisa 10. Eu não sei se o Renatinho vai ser esse cara. Renato Mais pra frente. dos Santos? Não, o Renatinho que veio do Paraná, né? Ah, Não sei se o Renatinho vai ser esse cara que vai levar a 10 e vai ser o cara armador. Não sei se eles vão achar na base, mas tem que procurar isso aí, cara, porque o Léo Valência não é o 10, não é ele que vai ser. Antes de irmos para o intervalo, agora tem essa novidade, intervalo no Tabela Carioca. Eu tinha abolido, mas vai voltar. Vamos falar do Fluminense que já foi eliminado na Superliga. Não, então puseram aqui errado na pauta, porque tá escrito eliminado. E que o Fluminense estreou no mata-mata e foi derrotado. E pelo Camponesa Minas, é isso, né? 3-7-1. O Gervásio esteve lá, como sempre, né, Hugo? Quer falar alguma coisa? Vamos lá, né? O Fluminense jogou aí com o Camponesa, tomou um 3-0. Primeiro set dava indício de que seria um jogão, né? Só que o Fluminense, não sei se parecendo muito com um time de futebol, né? Entrega muito jogo, o time vai empata e começa uma série de erros e vai lá e é superado pelo adversário. As parciais foram de 25-19, 25-23, o segundo set foi incrível. O Fluminense chegou a abrir 21-16. Aí veio o Minas e empatou 23-23 e levou por 25-23 o set. E o último por 25-21. O próximo jogo é no dia 17, às 3 horas, em Minas Gerais. Vai cobrir? Oi? Vai cobrir? Essa tabela aí, né? Vamos lá, né? É verdade. 1.500, né? Se der, a gente vai. 1.500, virou uma... Né? Não é pouco assim não, gente, é mais. Aí, se o Fluminense ganhar esse jogo, empata no número de vitórias entre os jogos, né? E tem a terceiro. Se perder, já era. E quem passar desse jogo entre Camponesa, Minas e Fluminense vai pegar o Pinheiros ou o Sesc Rio de Janeiro na próxima fase, que é a semifinal. Lembrando que o Sesc ganhou de 3-2 no tie-break, né? O Pinheiros lá em São Paulo. Muito obrigado.
fala de nada. De nada. Bora. E o Militão trouxe aqui uma notícia. Oi. Querem falar alguma coisa? Tiegues? Não tô falando basquete. Ih, rapaz. Ele Eu não vou introduziu falar- basquete ainda. Deixa eu falar rapidamente que Botafogo e Flamengo estão jogando agora e o Botafogo está vencendo, ou estava. 46-43. O último jogo entre os dois não foi muito legal pro Botafogo, né? Foi uma surra histórica. Mas enfim, o Botafogo, se vencer, vai pra terceira vitória seguida e vai interromper a série de 3 vitórias do Flamengo. Alguma coisa? Não, eu tava lá no jogo entre Botafogo e Caxias do Sul. O Botafogo surpreendeu muito, porque o Caxias do Sul fez um jogo contra o Vasco em São Januário, em que ele se fechou muito defensivamente. O Vasco não conseguia entrar no ataque, porque o Caxias do Sul realmente fez um jogo defensivo muito bom. Mas o Botafogo teve muita paciência para rodar a bola. O Jamal, como sempre, destaque do time. E venceu com facilidade os 2 primeiros quartos. Só no último quarto que sentiu um pouco o cansaço e o Caxias do Sul chegou um pouco, encostou um pouco no placar, mas não deu. O Botafogo venceu com uma certa facilidade. E o Vasco, que trocou de treinador essa semana, perdeu André Barbosa, que foi embora, e vai efetivar o Cristiano Pereira. O Vasco, que está à frente ainda do Botafogo no NBB, mas o problema do Vasco é salário, né? O time não tá conseguindo pagar em dia. Enfim, acaba comprometendo o basquete. O Vasco também tá com salário atrasado no futebol? Sim. Também está, né? Também tá. Agora, o Cristiano, né, que foi efetivado, ele foi o treinador que levou o Vasco ao NBB. Ele foi campeão com o Da Vasco Liga na Ouro. Liga Ouro. Exatamente. E destacar que o Vasco jogou contra o Caxias do Sul sem o Giovannone, né, que o filho dele nasceu, e o Cristiano Pereira deu entrevista pra gente e destacou muito esse ponto, que foi muito pela falta do Giovannone, a derrota do Vasco, e falando que tá com pouco tempo de trabalho, vai trabalhar ainda pra rever o que tem que ser mudado no Vasco. Ele vai ter muito tempo, né? Porque a NBB já tá se caminhando pro final, Sim. né? Enfim, vamos fazer um intervalo aqui no Tabela Carioca e voltaremos daqui a pouquinho. Da meia-noite às 6 da manhã. O que você ouve nas pistas? A gente toca. Balada. Vem pra pista com o DJ Radioativo. DJ Radioativo. Curta e compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca. No flow, desse jeito. Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. E olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou. E onde a gente chegou. Raiz no futebol, a técnico sambo, doutor Neymar é gol. Estamos de volta aqui no Tabela Carioca, agradecendo as pessoas que estão participando da nossa live. O Gabriel Carola acabou de entrar, está sempre presente conosco. E o Thiago Paranho. Thiago Paranho é aquele que teve entrevista comigo alguma vez ou não? Tá aqui. Mas enfim, não deve ser. Espero que não seja. Tá falando que a Renatinha, jogadora aposta do Fluminense, não jogou contra o Minas. E ele acredita que no segundo jogo ela vai jogar e vão dar mais trabalho para o Minas. Deixa eu dar uma olhada aqui na pauta para ver o que temos. Temos automobilismo, tivemos ontem a NASCAR e a Fórmula Indy corrida em São Petersburgo com vitória do Sebastian Bourdais. A Fórmula Indy precisa consertar um modelo que já está muito ultrapassado, que é a questão de terminar a corrida com bandeira amarela. É preciso haver uma adoção, muito possivelmente, de uma prorrogação, assim como a NASCAR faz.
E na NASCAR, o Kevin Harvick venceu a terceira seguida. Tivemos no final de semana também a volta do Tiger Woods a disputar uma volta final no golfe. Eu não sei o resultado, mas enfim, é sempre bom ver o Tiger de volta, até porque o esporte depende dele. É parecido com o que o Federer é para o tênis. Sem o Tiger, o golfe perde bastante. Quem também fez sua volta em Indian Wells foi a Serena Williams, que venceu, está de volta ao circuito, e o Djokovic perdeu na estreia para o Taro Daniel, jogador japonês. Vamos falar de Champions League. O Real Madrid eliminou o Paris Saint-Germain. Errei feio no palpite. Acho que só eu errei no palpite, porque eu acho que fui o único que estei no Paris. Sem Neymar ficou difícil, na real. A gente conseguiu ver o Di Maria tentando fazer um pouco do que o Neymar fazia, né? Penetrando na área, pela ponta, tentando cruzar e tal, mas eu sinceramente só vi o Di Maria em campo e só o Di Maria não carrega o PSG, não. O Unai Emery teve alguma culpa no resultado? No primeiro? Sim, principalmente no total. No primeiro jogo, ele tira o Cavani. Mas a perda do Neymar não limita muito o trabalho dele? Não, sim, com certeza. Com o Neymar em campo, é bem provável... Mas não não pode jogar o time todo em cima do Neymar. Tudo tá no primeiro jogo, cara. Ele me tira o Cavani, me coloca um lateral lento pra cobrir o ataque veloz do Real Madrid. O Lo Celso não tava fazendo uma boa partida e ele demorou pra Mas tirar. o Lo Celso é mais habilidoso do que o Mas não tava Rabiot, fazendo, mas não tava fazendo uma boa partida, cara. Jogar a culpa da derrota no Lo Celso é impressionante. O Lo Celso, ele tem uma saída de bola muito boa. Pode Essa falar, parada aí Hugo. que eu fico revoltado, cara. Como é que um time que tem Di Maria, Cavani, Mbappé, Dani Alves, vai depender de um jogador só? Não importa que é o Neymar, não importa. Não importa, entendeu? pode ser a Não importa. contratação mais cara do Até a mundo, seleção que agora- mas... Até a seleção agora que tinha Neymar dependência, Mas o não Tite é tá querendo depender. tirar mais A ainda. palavra não é depender. A palavra é que ele é fundamental pro time vencer, assim como o Cristiano Ronaldo foi. Sem o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid provavelmente não seria o favorito que foi no confronto. Assim como o Barcelona não seria sem o Messi. Não sei se o Zidane ia tirar algo da cartola, né? De um lado o Unai Emery e do outro o Zidane. O que você quer disso? O cara perde o Neymar, ele perde o jogo. Acho que não pode ser assim, né? É mais questão, tipo, de ver jogo, é futebol, os times perdem na visão de jogo do técnico. Não, e a partida do PSG num todo foi bem fraca. Se você pega os lances, o melhor do campo foi o Di Maria. O que o Di Maria fez? Ele recuperava, cruzava na área, a zaga afastava. Recuperava, cruzava na área, a zaga afastava. O Di Maria ia pra defesa, ia pro meio campo e ia pro ataque. O time do Era PSG isso. não tinha nenhuma criação. O Verratti estava perdido em campo, dando porrada em todo mundo. Não conseguia acertar um passe. Então, assim, foi muito além da falta do Neymar a partida horrível que o PSG fez. Não jogou futebol. Não jogou, simples assim. A única substituição, assim, que melhorou um pouco o time foi a entrada do Pastore. Ele, acho que demorou pra colocar o Draxler, demorou muito. E não tem motivo pro Draxler não ser titular nesse time. E ele tirou um atacante pra colocar um jogador de meio campo. O time precisando de gol, ele faz isso. Então a culpa é dele, com certeza. A culpa é 100% dele. Particularmente, eu achei que o Zidane, na verdade, ele deu uma aula ao Unai Emery. Porque se você prestar atenção, o comportamento defensivo do Real Madrid, a disciplina tática do time do Real Madrid no jogo. Ou seja, foi tipo... mostrou que o técnico, pra mim, o Unai Emery é muito fraco pro elenco que o Real Madrid, que o PSG tem. Vocês falaram, acho que da aula que o Zidane deu no Unai Emery. Vamos falar rapidinho do nome que foi especulado essa semana no Paris. Foi o nome do Tite, né? E o Tite convocou a seleção para uma série de amistosos. Vai ter Brasil e Alemanha e Brasil e Rússia. Brasil e Alemanha, hein? De novo sem Neymar. 7-1 aí, ó. Mais uma vez sem Neymar, né? Vai ser legal o jogo. Vai ser sem Neymar, né? Sim, em Berlim o jogo. Jogo em Berlim. Acho que vai ter outro 7-1. Há um risco? Tomara, né? Não é um risco não. Mas a seleção alemã. Não, o risco mas derrota, acho que pode acontecer. A derrota é previsível. 7-1. Derrota é vitória, empate. Nesse caso, esse jogo é literalmente mais equilibrado do que há 4 anos Eu acho atrás. que se você começar aquele jogo de novo, não vai ser 7-1. Vai sim, claro que vai. Não vai. Não vai. É aquela coisa que acontece e, tipo,
não vai acontecer de novo. Bota o Filipão pra dirigir só pra ver. Não, se vai. botar o Filipão, sim, Filipão pô. foi campeão em 2002, cara. 2002, Mas foi campeão. Ah, mas cara, Ele falou como se o Filipão, Cara, ele não chegasse lá, ele chegou lá do nada. Mas o cara foi sem campeão barraco antes. no meu programa, hein? Por favor. Não vamos falar de 2012, não. 2002. 2012 o mundo acabou, porra. Oi? Nada. Deixa eu dar a convocação do Tite rapidinho. Tem uma pergunta aqui do Tabela Carioca que tá participando bastante. Se há uma boa vontade por parte da imprensa em relação ao Tite. Já vou adiantar minha resposta antes de dar a convocação. Os goleiros foram o Alisson, da Roma, Ederson, do Manchester City, e o Neto, do Valência. Os defensores foram Marcelo. Fala defensor Marcelo, dá até vontade de rir, né? Defensores Marcelo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Fagner. Curioso que, tirando o Fagner, os outros 3 fizeram história no futebol espanhol, né? Curioso isso. Marquinhos na zaga, assim como o Thiago Silva, o Miranda, o Pedro Jeromel e o Rodrigo Caio. Olha aí, Rodrigo Caio, hein? Grande Rodrigo Caio. Enfim. O Fábio te olhou com uma quando você Não, pode grande convocar tipo- o Rodrigo Caio, não precisa dar uma explicação, né? Impressionante. Os meio-campistas foram o Casemiro, que vai tomar muitos cartões da Copa do Mundo, podem esperar. O William, do Chelsea, que tem nome de craque. O Fernandinho, o Fred, que vai jogar no Manchester City na próxima temporada. E a Yatalisca, Paulinho, do Barcelona, Felipe Coutinho e Renato Augusto. O Alan do Napoli não foi nem lembrado. E, enfim, a seleção brasileira vai precisar de bastante conjunto, porque se for jogar com o Felipe, com o Paulinho e com o Renato Augusto no meio-campo na Copa do Mundo, olha, não passa das quartas. No ataque, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, Tyson e o William José. O William José na seleção. Achei uma boa aposta no William José, que também tem nome de craque. Faltou o David Neres. Enfim, Léo, responde pra gente se o Tite conta com a benevolência da imprensa esportiva brasileira. Significado de benevolência, por favor. Eu não vou explicar. Responde outra pessoa, por favor. Sinceramente, eu não tô na Não, eu acho que falta... Quando começar a aparecer os resultados ruins, aí eu vou começar a criticar, sabe? Eles vai ser tipo, eu avisei, vai ser eu avisei. Não, tá namorando o Tite ainda, tá dando confiança, mas... Esse Tite não tá achei ganhando, uma ninguém vai convocação. falar nada. Cara, eu acho que o Tite, ele é aquele cara que você liga a televisão e que você quer ver a entrevista dele. Que, tipo, tem aquela coisa da família, a Você esposa quer ver a entrevista dele. do Tite? Me dá vontade de entrar em coma. Não, ele parece um professor, assim, muito professor de chato, física um falando. professoral. Sim, eu tô falando. Com todo respeito, Fábio, mas Eu tô enfim. falando que a entrevista... Não é que a entrevista Tô é cansado boa. de família brasileira precisa acabar. Não é que a entrevista é boa, mas o cara senta e, pô, é o Obrigado, Tite Leda. que tá falando, sabe? Obrigado. É o Tite que tá falando. O cara, tipo, ele tem aquela coisa de ser o paizão. Não sei se... Vamos que o Tite é um Norvana, né? Que uniu todas as tribos. Ele uniu todo mundo Falta mundo é a favor. um técnico pra unir todas as tribos, assim como foi o Totti. Se ele convocar o Rodrigo Caio pra Copa do Mundo, as pessoas vão falar... mas ele sabe o que ele tá fazendo. Tá todo mundo na mão dele ali. Depende. É porque ele passa A ESPN credibilidade diz ao quando ele contrário. fala. Ele fala parecendo um monge. Ele parece um monge falando, Não, a passa ESPN credibilidade bate pra quando ele caraca fala, no entendeu? Mas você acha que ele não merece críticas? Merece porque todo mundo... Então por que você não as faz? Porque, assim, não é que eu não faço crítica a ele. Eu acho que ele fez convocações erradas aqui. Eu, por exemplo, daria uma chance pro Paquetá. Pode ser que ninguém aqui vai concordar comigo. David Neres, cara, tá voando no Ajax. O primeiro tempo do Paquetá contra o Macaé foi um bom primeiro tempo. Tirou ele por... Cara, é que nem vai chamar o Neymar em 2010 por conta do estadual. Cara, o David Neres foi só o melhor jogador do campeonato holandês. E ele não é nem lembrado também. Só você assiste campeonato holandês. É isso Não, que eu tô cara, o Tite não mandou ninguém olhar ainda. O Tite assiste Besiktas. E Besiktas. Mas ele jogou a Liga dos Campeões. Alguém assiste Então chama o Wagner Love, tá fazendo gol lá no Besiktas. Entendeu? Ninguém assiste o campeonato turco? Mas, assim, o O pessoal campeonato já conhece. ucraniano, alguém assiste o campeonato ucraniano? Já que não tá nem na Eu acho que o Champions. erro aqui é a não convocação do Jonas. Que já vem merecendo há muito tempo. Verdade. Tá na Goleador seleção. Portugal, né? É goleador numa liga europeia, onde ele faz aí um bom trabalho no time de ponta. É claro que o Ajax William não é. José ele também merece ele merece ser reconhecido porque ele não tá jogando nos principais times do país que ele tá.
Mas eu daria a chance pro Jonas. E, cara, e É, o David o- Neres tem todas as características assim, por fora igual o Jonas. Joga num time de ponta, numa liga europeia boa. Está jogando bem. Está jogando bem, foi o melhor jogador do campeonato. Tá, eu não sei se mas é o líder de assistência É no bem Ajax. improvável que ele permaneça no Ajax. Deve fazer um salto na carreira e pegar um time um pouquinho maior. É. Maior atualmente, né? Não É. que o Ajax, O Ajax é pequeno. gigante. Mas assim, o. Você vê o clubismo, né? Não, são 4 na títulos da frase Liga do dos cara. Campeões. É, não é Sim, à toa. Pode multiplicar. O Ajax puxa- transformou o futebol, cara. Verdade. O Ajax transformou o futebol. Muito linda essa frase. Muito linda essa frase. Vocês vão ficar aí Só elogiando. Não, era tipo, que era isso, que o David Rever- Neres. reverenciar os grandes nomes do futebol. Que o David Neres merecia estar nesse time. Oi, o Anderson quer falar. Não, depois eu pergunto. Primeiro eu vou ler aqui a pergunta do Cleverson Beringer. Grande beijo pro Cleverson. Pro Cleiton também. Chinelou hoje. Não entendo. Fala que não vem, mas tá em casa. Ele tá jogando agora. Manda um abraço pro irmão gêmeo dele. Ele tá falando aqui que faltou o Arthur. O Arthur tava machucado, né? Voltou esse final de O semana. Arthur não tá sendo nem convocado no Grêmio, né? Por causa da contusão. Verdade. Na verdade, voltou no meio da semana passada. E ainda não tá em ritmo de jogo. Sobre o Arthur, ele foi vendido para o Barcelona, né? 30 milhões. Não sei quanto isso dá em euro, fazendo a conversão, mas achei uma compra muito exagerada do Barcelona. 30 milhões de euros. A Inter pagou 97 milhões de reais pelo Lautaro Martínez. É um jogador que joga... Hoje é o melhor jogador da América Mas é do Sul. incrível que o valor dos craques fora Brasil aqui na Sul-América. É uma boa na venda América do do Inter, Sul. né? Do Grêmio. É tipo assim, o cara consegue vender por um valor não tão alto, o jogador que já tá formado, como você disse. E os caras vêm aqui no Brasil e pega só pra não ficar com medo de perder o Neymar. E já se fala O também novo sobre Neymar. essa questão do Arthur no Barcelona, já se fala também sobre a venda do Mina. Porque vai chegar o limite de empréstimo do Mina, porque vai passar o número de estrangeiros no clube. Ele precisa vender alguém, ou emprestar. No caso, já estão falando que vai ser o Mina, no próximo emprestado. A gente falou aqui do Arthur do Grêmio. Esse final de semana tivemos Grenal. Grenal que teve briga no cara ou coroa. Impressionante. Quero saber aqui do Jags. Grenal é o maior clássico do Brasil? Não sei opinar sobre isso. Se é. Se é a Glória Pires agora? Não consigo Vai escrever a novela agora. Eu não acompanho o Gaúcho. Não sei se tem. Pode ser. Eu não acompanho o Gaúcho. Não precisa acompanhar o Gaúcho pra opinar. Pra mim, o sobre maior é Grenal. Vasco e Flamengo. Você acha que o Vasco e Flamengo É. é o maior clássico do Brasil? Sim. Enfim, é a sua opinião. E aí, É. Bruno? Eu já disse aqui no primeiro bloco que é a nova cidade de Mesquita. Verdade. Opinião. O Bonitão ali quer falar, por favor. Aceitando o que dói menos, o maior clássico do Brasil hoje é Corinthians e Palmeiras. Agora, maior rivalidade, Grêmio e Internacional. Só uma coisa sobre a briga no cara ou coroa, parece que... Faz piada, né? Mas teve uma briga no cara ou coroa. Não, parece que falou, pediu 1 minuto pro Inter que está morto, jogador do Grêmio. É verdade? Rapaz, acho Não, eu até também- que eu também ouvi vendo assim, de- agora acho que o D'Alessandro pegou leve, né? Porque- Não, mas eu também ouvi de... o D'Alessandro não ia apitar. Teve várias teses aí da conspiração da frase que... Tem que fazer aquele leitura labial nos jogadores. Enfim, o que tem pra falar agora, gente? Não, o teve outro gente- ali quer falar, ainda bem, que eu tava aqui perdido. Teve gente aí falando que o maior clássico do Brasil é Flamengo e Vasco, mas o Grenal tem muito mais coisa envolvida. É mais paixão no caso. A ponto de ter uma tela preta entre as duas torcidas para os dois não se verem. O que vocês estão falando? É Grenal. Ah, tá. Mas eles estão promovendo algumas campanhas de torcidas mistas, que eu também Já tem torcida abomino no mista. futebol. Cada um tem que ficar no seu lado, torcer do Tipo, seu o lado. Bavi da Paz, é isso que você tá falando? Bavi da Paz. Num Grenal, o Bavi da Paz é uma coisa que entrou pros anais do futebol brasileiro, é impressionante. Enfim. Não, mas eu acho que um setor misto é importante pro cara que levar a namorada dele que torce por outro time. Mas um setor misto? Mas a parte mais cara ali, mais gourmet. Mas o restante é cada um do seu lado. Teve uma pergunta aqui do Valdeir Militão que eu deixei passar, pra não perder o hábito. Ele diz o seguinte: o Tite criticava a CBF antes de ser contratado
E após assumir como treinador, virou amigo dos Cartolas. Sem parênteses. Ou melhor, sem aspas. Corajoso, Militão, hein? Ele tem medo de criticar os dirigentes e acabar demitido igual a Emily. Lembrando que a Emily deu uma entrevista na semana passada falando que já colocou o dinheiro do bolso pra financiar o time que ela jogava. E ela bateu de frente com a CBF, né? O motivo da demissão dela foi puramente político. Com certeza. Falta corrones para o... Assim, quando é ser levantada uma voz contra a CBF ou contra qualquer coisa que domina aquele setor, vamos dizer, por exemplo assim, vai ser cortado, cara. Porque, tipo... Mas você falou que o Tite... Digamos... Não, só pra... Você falou que o Tite é um cara que tem a confiança do torcedor brasileiro. Você não acha que é muito subserviente da parte dele se abaixar pra Del Nero e sua trupe? Ele não poderia ter uma posição um pouco mais altiva? É errado, cara. É errado. É errado quem? É errado o Tite, tipo, concordar com aquilo. Mas é hipocrisia, o sonho, na verdade, né? É hipocrisia, mas o cara, tipo assim, o sonho de um treinador de futebol é chegar na seleção. Eu acho que o cara, ele chega mas aí, e ele recebe aquele salário, ele faz um ouvido de mercador, tipo, eu não sei tô se são as treinando minha convicções seleção. dele, mas, pô, ferir as convicções só pra treinar a seleção? Assim, o caráter não tá acima do futebol. O caráter está acima do futebol. Isso. O caráter está acima do futebol. Isso que eu queria dizer. Por isso que eu acho que é um erro dele. Por isso que eu acho que é um erro dele, mas eu não vou vir aqui falar em público que eu não aceitaria. Entendeu? Entendi. É tipo assim, William, vamos supor, você critica o Sport TV. Ele te chama pra trabalhar lá. Não, vamos supor. Ele te chama pra trabalhar lá. Você não vai Você não vai trabalhar? Então. Olha, eu critico alguns comentaristas. Não a posição editorial do canal, enfim. Eu critico alguns comentaristas. Especialmente o Edinho, que sinceramente eu não consigo ouvi-lo falar. Mas o Tite passou a vida inteira dele criticando a CBF como instituição. E as pessoas que lá ocupavam o cargo. William. E hoje, ele fez, bem lembrado aqui pelo Valdeir, que está em casa e está aqui também, que ele fez um abaixo-assinado pedindo reformulações na CBF e agora se priva de responder algumas questões. O Militão falando aqui que ele tirou foto abraçando o Carinha é o Marco Paulo ou o Caboclo? Enfim, o Marco Paulo Del Nero que não pode viajar, lembrando sempre, né? Tem a campanha Viaja Del Nero, mas acho que ele não vai aderir à campanha. Mas enfim, alguém quer opinar sobre? O Hugo ali. Eu acho que aconteceu com o Tite é um negócio de pura paixão. Que só o futebol faz. Você disse aí Eu acho que é uma visão muito romântica sua. Eu acho que anteriormente ele metia o pau na CBF, né? Eu vi ele fazendo coisas do tipo e dizendo, né? Mas era um sonho dele, né? Dirigir a seleção. Eu comparo com o caso do Fernando Diniz, que tinha tomado posse do Guarani, mas o grande sonho dele era dirigir um clube grande, né? Aí veio o Atlético e fez uma proposta por ele ficou, se não me engano, só um mês no Guarani e foi para um clube grande. Eu acho que eu não consigo ver semelhança entre os casos. Não consigo ver semelhança. A semelhança é que ele se propôs, ele mesmo disse que não largaria o Guarani, que o plano dele era o Guarani. Mas ainda assim, eu não vejo semelhança. Eu acho que em um ponto é uma questão política importante e no outro só uma troca de times. A semelhança é a convicção que o Tite tinha, que era contra a CBF e depois, por paixão, a dirigir eu acho que é uma visão muito romântica, até ingênua a sua. Eu não consigo ver por paixão. Pra mim, futebol é assim. Futebol te leva a fazer coisas que você, às vezes, pode ir contra o que você disse anteriormente. Não, nessa parte pra mim é babaquice. Não, mas isso aí não só o futebol faz, né? Isso aí outras coisas fazem. Mas assim, eu acho que é uma visão muito romântica. Eu acho que o Tite é um hipócrita. A palavra é essa. Qual é a outra palavra? Você passa a vida inteira. Você tem Se você for corintiano, né? Mas você passa a sua vida inteira criticando uma instituição e as pessoas que ocupam um cargo lá. E depois que assume o time, poderia ter dito não. O Brasil muito provavelmente sofreria para ir à Copa, assim como a Argentina sofreu. E ele provavelmente poderia assumir para 2022. Tranquilamente. Mas não, ele prefere se aliar, provavelmente ganhando um dinheiro muito bom, numa posição muito confortável, podendo escolher os melhores jogadores e tirando foto ao lado do Del Nero.
sinceramente. Cada um escolhe a história que quer escrever pra si, né? Quer falar alguma coisa, Leda, ou não? Olhou com a cara. Eu acho que paixão não explica isso. Paixão é uma coisa muito subjetiva, é difícil de comprovar. Eu acho que o que move o Tite foi a vontade de dirigir uma seleção que vai dar visibilidade a ele. E as convicções às vezes ficam mais frágeis nesse momento. Concordo com você, eu acho que diante de tantas críticas que ele fez, ele poderia se negar a comandar a seleção brasileira. Sobretudo tirar foto com o Del Nero, que piora ainda mais a situação. Até compreendo que ele, tá, ok, vou dirigir. Mas tirar foto, ter uma certa relação de tanta proximidade e concordância com a CBF, realmente é uma triste história que ele escreve dele mesmo. Enfim, estamos chegando ao fim do Tabela Carioca. Já faltam alguns minutos. Hoje é um dia especial. Daqui a pouco vai chegar carro de som aqui. Mas não, todo mundo gosta. Ô, William. Oi. Eu até estava falando com a Simone ali no início, antes de começar o programa. Sobre o William José, né? Que o Tite foi lá e convocou ele e a gente nem tem o que reclamar, porque o William José reclamava da seleção, que era só panelinha, queria jogar na seleção da Espanha, e o Tite agora convoca ele tá lá, de braços abertos. Bem parecido com o que o treinador dele fez aí, né? Exatamente. Eu não ouvi nada. É bom que ele concorda, né? Você me dê aqui. Eu fiquei até meio perigoso. Pode ter falado uma besteira muito grande. Eu falei exatamente. Anderson, você que deu o nome ao programa, por favor, fale aqui sobre os 2 anos de Tabela Carioca. Você que não faz mais parte do programa, né? Pelo menos não da bancada. Não, tô tranquilo aqui. Primeiro eu gostaria de falar bom você levantar e aparecer, o nome do programa não agradou a todos, né? Verdade. Não agradou? Agradou a você no começo? Eu não participei dessa discussão, pra mim é irrelevante. Irrelevante, né? 2 anos. O mais importante era ter jogado de fora o antigo apresentador e ter tomado. Eu tava focado nisso. Você tava empolgado em já dar o golpe. Já consegui o que eu queria. No país do golpe você deu mais um e tava criticando o Tite. É verdade, isso aí é uma contradição minha. Uma contradição sua, né? Peço desculpas ao Vinícius. Mas você tá feliz disso? Eu te falei pra falar sobre os 2 anos da Tabela Carioca, não pra me criticar. Carioca. Não, eu tô te pegando que você tá criticando o Tite, Esse é meu último programa, vocês sabem disso, né? Não, eu não estarei mais aqui. Não, eu vou falar... @WilliamFaria89, deixem suas mensagens lá. Não, falar que o projeto... Eu evolui bastante nos 2 anos, né? É o Faustão, cara, é o Faustão. Não, Faustão. Não, isso muito me orgulha. Falar, né? que o programa que começou com uma rádio se ampliou. Agora é muito mais do que isso. A gente tá aberto a coberturas da NBB, da Superliga, que agora é o principal, né? Verdade. Passar por Valdeir agora, que é o meu vice-presidente aqui. Falar um pouquinho. Ainda bem que no Vasco o vice é campeão, né? Magoou agora pegou pesado ali, né? E a Leda sentia até que fechou ali a cara, também não gostou muito, mas enfim, acontece. Cara, até na semana eu postei algumas palavras no Twitter, né? Eu queria agradecer a galera que participou, que participa, que abraçou o projeto, né? A gente começou, como tu falou, era uma APF de radiojornalismo. Isso já tem 2 anos e ao pouquinho, né? Eu ainda não me formei, impressionante. E olha, eu vou te falar que as notícias não são boas, né? Mas vamos lá. Sei, depende muito de alguns professores aí, né? Né, Leda? Eu tentei jogar assim, mas, pô, tem que falar o nome, né? Caraca, tu me tirou até a concentração. Mas como falava, as pessoas que abraçaram o projeto, a gente tem que agradecer aí. Eu citei o exemplo do Hugo. O Hugo tem cobrido o vôlei direto aí. Foi partida, saiu de lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Pegando chuva. A gente teve um jogo de basquete. Eu e o Diego estávamos lá. Qual foi o jogo? Que tava chovendo, ficamos ilhados lá na Arena Carioca. 1 hora. Não, mas esse foi o pior. Acabou o jogo, ficamos 1 hora lá esperando para sair. Tivemos sorte que o carro do Diego estava perto e demos carona para outros 3 para chegarem no carro. Não é fácil, né? Mas aos poucos a gente está caminhando aí e vamos ultrapassar aí a Globo, se Deus quiser. Metas ambiciosas do Militão, né? Meu filho. Não, nem pra ser Meu tipo filho, esporte vai jogar lá em cima. interativo. Eu acho que vou ter que me matricular em publicidade pra ESPN. continuar, né? Eu também acho. Vai jogar lá em cima. Porque lá eles têm Juninho e aqui vocês têm a mim, né? Então já saem ganhando nesse quesito. Porque tu se veste um pouco pior, né?
Cara, Não, eu acho que o Juninho se veste simplicidade, bem, então... simplicidade. Então, por favor, passe o microfone para quem você quiser. Para deixar o cantinho do coração que o programa está se encerrando. O Diego quer falar? Mas fala no microfone. Não, hoje o cantinho do coração pra minha mãe, aniversário dela hoje. Então, Parabéns. mandar um beijo. Chegar em casa sem bolo. Nome da mamãe, por favor. Diva Nereida. Beleza. Tem livro, o livro que você trouxe, né? Traz, Ensinar pode fazer mexer, brincando. pode fazer, tá ali em cima. Vai ser sorteado no Voz Ativo. Eu acho que eu já ganhei, hein? Mostra ali na câmera. Mostra pra onde? Mostra pra onde? Eu sempre quis falar isso. Qual câmera? Qual câmera? Enfim, é pra cá, né? Assim, ó, segura Ensinar assim, ó, brincando. William. Oi? Segura assim. É igual o Jô, né? O Jô sempre fala, fazia assim. Enfim. Ensinar brincando. Muito obrigado. Tá bom. Fala com o pessoal do Voz Ativa, tá bom? Hã? Fala com o pessoal do Voz Ativa. Ah, tá. Fala muito com eles, não. Vai passando aí pra ali. Enquanto vocês vão falando, fala um pouquinho. Manda um abraço pra quem vocês quiserem. Você, a ordem é você. Não, mas eu tenho meu microfone. Não faz muito sentido eu ficar com dois na mão, né? Enfim. Passe, por favor, Léo, por favor, de falar. Ah, Meu cantinho do coração? Meu cantinho do coração vai pro Rocha, que renovou com o Borussia aí. Não, vai com o Rocha, que renovou até 2023 com o Borussia. E só. ele não vai te ouvir isso aí. Seria melhor mandar pra alguém que vai Valeu. ouvir você. Queria mandar pro Tabela Carioca, que vai fazer 2 anos aí na quarta-feira. 2 anos, parabéns aos envolvidos. Você é um dos envolvidos. A partir de agora, mas ao pessoal que começou aí, grande projeto. Muito obrigado também por estar participando. É isso aí. Pode falar, Léo. Fala, Léo, por favor, Não, fala. só é eles. Não, eu quero que você fale. Não, o cantinho do coração é, sei lá, Lukaku. Fala das suas ideias, cara. Enfim. Andressa quer falar? Eu posso mandar um cantinho do ódio? Não. Poxa Cara, minha mãe não vida, tem Facebook, William. minha mãe não tem Não, nada. porque não é feta aqui, vai acabar. Não, mas pessoal não é lá- sobre você, não. Ah, muito bom. Então pode mandar pra quem você quiser. O ódio move também o mundo, né? Meu cantinho do ódio hoje vai pro motorista do ônibus que me deixou a pé. Qual empresa? Ah, não sei, gente. Qual é a linha? Qual é a linha? Vamos trabalhar direito aí. É o Grotão. Cantinho do coração vai pra minha mãe, que tava reclamando que eu não voltei aqui no Tabela pra participar do programa. Regina Peixoto? Hoje estou aqui, ela mesma. Ela continua acompanhando vocês. Mandou? Sério? Que legal. E pra vocês, né, que me receberam com muito carinho e paciência também. E foi legal ter participado aqui com vocês e ter terminado esse ciclo de graduação no programa. Foi bem de boa. E mandar um beijo pro Felipe, cara. Tô com saudade do Felipe. Ué, tô com saudade dele, tá sumido, não vejo. É isso. Cantinho do coração aí vai pra minha irmã, que quando eu falo que venho, ela me assiste depois aí no Tabela Carioca. Direto de Buenos Aires? Exatamente. Da audiência em Buenos Aires aí. ó. Ah, é transmissão internacional. Exatamente. Cantinho do amor aí pra galera do Tabela mesmo. Cantinho do amor, gostei mais dessa, hein? Bem mais legal. Cantinho do amor é uma coisa bem. Enfim, não vou nem falar o que é bem. Aí dá pra criar um motel. Dá pra criar um motel com esse Tinha nome. tinha um quadro na Band sábado à noite que. Enfim. Dá pra criar um motel com esse nome. É, Cantinho do amor. Pô, cantinho do coração. Por favor, Hugo. Ali na Dutra. Alguém Na faz Dutra. aqui. Corta o microfone dessa criança aqui, cara. É o Anderson, quase derrubando aqui a mulher. É pra galera aí do Tabela mesmo aí. Eu lembro um dia que a gente fez 3 transmissões ao mesmo tempo, né? Uma de vôlei e 2 basquete no Twitter. É, exatamente. Terça-feira passada. E Uma loucura, né? É, ficou top mesmo. A galera é muito talentosa e promissora. Valeu. Então é isso, né? Acho que acabou o programa. Ah, tem mais gente. Estevam, pô, Estevam. O meu vai em forma de agradecimento também pra galera do Tabela Carioca, que me recebeu super bem aqui. Eu tô acho que um pouco mais de um mês, tenho aprendido muito e quero agradecer ao Valdeir, Anderson, o William, a galera toda que me recebeu. E um desejo de melhora, né, para alguns jogadores do Vasco aí que sofreram uma indisposição estomacal a partida de amanhã. Que eles melhorem para fazer um bom jogo amanhã. É isso. A Leda Costa, por favor. Quero ouvir a Leda muito. Você tá sendo irônico? Não, sou assíduo nas suas aulas e aqui também.
O meu cantinho do coração vai para vocês. Eu acho que vocês são maravilhosos. Vocês criaram um trabalho incrível, muito bacana. E um cantinho do coração especial para o William. Ficou fofinho ele. Não quero cantinho do Ele coração. ficou fofinho. E que, William, se você realmente sair, você vai fazer muita falta. Eu sei disso. Se você realmente sair, volte em alguns momentos pra gente poder desfrutar da sua presença. Mas se puder, William, não saia. É porque eu não sinto esse mesmo ímpeto das pessoas que estão aqui. Pô. Você quer que a gente faça uma corrente? Fica, William. Eu não vou falar que eu não queria. Não vou falar que eu não queria, mas eu acho que ser valorizado é uma coisa que é importante na vida das pessoas. O clube oficial já tem. Só um teve. Página, a gente joga a página na Verdade. internet. Fico muito magoado de eu não ter um William FC. Faustinho. Até o meu filho Militão teve um que, infelizmente, já não existe mais na Militão. Descobriu quem foi? Assim, então, verdade. Já suas opiniões é bem provável mesmo, né? Muito obrigado. Semana que vem tem mais Tabela Carioca. Infelizmente eu não estarei aqui no comando da atração. Estou fazendo aqui minha despedida. Aproveitar para aposentar enquanto é tempo, né? Porque aproveita agora, porque depois não vai dar bom não. Semana que vem, sem ter que acabar com aquela crítica Social. política, né? Crítica Enfim. social, foda. Até semana que vem com mais Tabela Carioca, seja com quem for na apresentação. Tchau, galera.